Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023, estamos na quinta semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 14 a 23. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, os fariseus ensinavam que as práticas exteriores deixavam o coração puro ou impuro. Ou seja, não precisava ser santo, bastava a aparência de santidade. Compreendamos, amados irmãos e irmãs. Para Deus, vamos repetir, para Deus, mais vale um pecador de verdade do que um santo de mentira. Vamos repetir? Para Deus, mais vale um pecador de verdade do que um santo de mentira. Ou seja, é melhor um humilde que reconhece seus erros do que um orgulhoso que se esconde por trás dos erros dos outros. E, nesse caso, amados irmãos, infelizmente, no templo, as ofertas e os sacrifícios pelo pecado eram acompanhados, ou melhor, não eram acompanhados de verdadeira conversão. Então, aquilo que Jesus está chamando a atenção é justamente isso, que havia muitos sacrifícios no templo, mas não eram acompanhados de verdadeira conversão, ou seja, o povo multiplicava os sacrifícios, mas continuava sem se converter, ou seja, continuavam cometendo os mesmos pecados. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus nos chama justamente à verdadeira conversão. Por isso ele nos diz lá em Mateus 9, versículos 13, Misericórdia é o que eu quero e não sacrifício. E assim, amados irmãos e irmãs, o Mestre nos convida à conversão. Ele nos chama a deixarmos a antiga vida de aparências ou de pecado, a começarmos a viver a vida nova em Cristo. Vida de fidelidade, de justiça e misericórdia. Lembremos, amados irmãos e irmãs, aquilo que Jesus diz: Aquele que me ama, eu e o Pai viremos a ele, e nele faremos morada. Então, amados irmãos, Deus quer fazer morada em nós. E lembre, o nosso coração é santíssimo. Lembra da nossa igreja, A gente sempre diz que o sacrário é onde fica o Santíssimo. E Jesus diz o quê? Aquele que me ama, eu e o Pai viremos a ele, e nele faremos morada. Então, o nosso coração, Jesus quer que ele seja santíssimo, para justamente ser também morada de Deus. E não como de Jesus, ser fonte de impurezas, fonte de maldade, fonte de intriga, fonte de tantas coisas ruins. Mas Deus quer que o nosso coração seja fonte de coisas boas. Então, que desça, amados irmãos, sobre cada um de vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, todos bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.